Meu marido me trouxe presentes da Europa: perfumes, chocolates, bolsas de luxo. Depois de um jantar em família, tudo desapareceu. Então, minha nora postou fotos com a minha bolsa. Liguei para meu filho. Minha esposa disse que usaria mais do que você, então dei tudo para ela. Foi aí que meu marido perdeu a paciência. Se você está lendo ou ouvindo isso, se inscreva no canal e me diga de onde você está acompanhando. Agora deixa eu voltar um pouco para explicar como chegamos aqui, porque, querida, essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. 3 semanas atrás, meu marido, Jorge, voltou de sua viagem de negócios à Europa com os braços cheios de presentes que fizeram meu coração cantar. Perfume Chanel da França, chocolates suíços que provavelmente custaram mais que o aluguel de muita gente, luvas de couro italianas tão macias como manteiga que pareciam o paraíso, e aquela deslumbrante bolsa Hermès que me fez sentir com 25 anos de novo, em vez de 64. Jorge planejava essa viagem há meses, e ele havia prometido me trazer algo especial de cada país que visitasse. Helena, feche os olhos, ele disse quando entrou pela nossa porta da frente, sua mala ainda aos seus pés. Eu dei uma risadinha de menina. Sim, aos 64 anos eu ainda dou risada, e obedientemente fechei meus olhos enquanto ele arrumava tudo no balcão da nossa cozinha. Quando os abri, quase chorei. Cada presente estava embrulhado em papel de seda de boutiques que eu só sonhava em visitar. O perfume veio com um bilhete escrito à mão pela vendedora em Paris. Os chocolates estavam aninhados em uma caixa de madeira que cheirava a cedro e sofisticação. E aquela bolsa, aquela bolsa, veio com certificados de autenticidade e um cartão de cuidados que me fizeram sentir como uma rainha. Jorge, isso é demais, eu sussurrei, passando meus dedos sobre o couro macio da bolsa Hermès. Ele apenas sorriu aquele sorriso torto que me fez apaixonar por ele 42 anos atrás e disse: "Nada é demais para minha garota." Passei os dias seguintes carregando aquela bolsa para todos os lugares, sentindo-me mais confiante do que em anos. No supermercado, no clube do livro, até na minha consulta médica, aquela bolsa me fazia andar um pouco mais ereta e sorrir um pouco mais brilhante. Outras mulheres também notaram. A Sandra, no banco, elogiou o couro. Minha vizinha, Dona Sônia, perguntou onde eu a tinha conseguido. Eu me senti orgulhosa em dizer a elas que era um presente do meu marido viajante. Mas 3 dias depois que Jorge voltou, tivemos nosso jantar mensal em família. Marcelo, nosso filho de 38 anos, veio com Jéssica, sua esposa, há 3 anos. Jéssica parecia particularmente interessada em tudo que Jorge havia trazido, fazendo perguntas detalhadas sobre cada loja, cada compra, até pedindo para ver os recibos porque ela estava planejando sua própria viagem para a Europa. Eu deveria saber que algo estava errado quando ela passou mais tempo examinando meus presentes do que comendo o belo pernil assado que passei a tarde toda preparando. Na manhã seguinte àquele jantar, fui pegar minha bolsa para um almoço com as amigas e ela tinha sumido. Não apenas a bolsa, tudo tinha sumido. O perfume, os chocolates, as luvas, até o papel de seda e as sacolas das lojas. Eu revirei meu quarto pensando que talvez Jorge tivesse mudado tudo de lugar por algum motivo. Verifiquei os armários debaixo da cama, até na lavanderia, embora o motivo de artigos de luxo europeus estarem lá fosse um mistério para mim. "Jorge!" eu gritei, minha voz ecoando pela nossa casa vazia. Ele estava no trabalho, claro, provavelmente em alguma reunião importante no centro, completamente inconsciente de que seus presentes, cuidadosamente escolhidos, haviam desaparecido no ar. Eu fiquei parada no nosso quarto, olhando para o espaço vazio na minha cômoda, onde tudo estava exposto, sentindo como se estivesse enlouquecendo. Foi quando me lembrei de algo estranho. Quando Jéssica estava saindo na noite anterior, ela estava carregando uma sacola grande que eu não a vi trazer.
Na hora, presumi que ela tivesse pego algo da nossa casa que havia esquecido em uma visita anterior, talvez um livro ou sobras de comida. Mas agora, parada no meu quarto vazio, aquela sacola assumiu um significado muito mais sinistro. Meu celular estava na minha mão antes que eu processasse completamente o que estava pensando. Rolei pelo Instagram da Jéssica, algo que eu raramente fazia porque a maioria de seus posts me fazia sentir velha e desconectada. Mas lá estava, postado há apenas 2 horas, uma selfie de Jéssica em uma cafeteria chique. E lá, pendurada na cadeira dela, estava a minha bolsa. Minha linda, insubstituível, feita para mim, bolsa Hermès. A legenda dizia: grata por presentes lindos da família, abençoada. Luxo, amor, família. O desaforo era inacreditável. Ela nem estava tentando esconder. Ela estava ostentando, agindo como se o presente atencioso do meu marido para sua esposa fosse de alguma forma dela por direito. Eu encarei aquela foto por 5 minutos inteiros, tirando um print antes que ela pudesse apagá-la. Minhas mãos tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Foi quando liguei para o Marcelo. Mãe, o que foi? Você parece chateada. A voz de Marcelo tinha aquele tom cuidadoso que ele usava quando achava que eu estava prestes a reclamar de algo trivial, como da vez em que mencionei que Jéssica nunca me agradeceu pelo presente de aniversário que passei semanas escolhendo, ou quando sugeri gentilmente que talvez os jantares de família pudessem ocasionalmente acontecer na casa deles, em vez de sempre na nossa. Marcelo, preciso que você me explique uma coisa. Eu estava parada na minha cozinha, olhando para o print de Jéssica usando minha bolsa, tentando manter minha voz nivelada. Seu pai me trouxe presentes da Europa, presentes lindos e caros, e agora eles estão todos desaparecidos. Desaparecidos? Como assim, desaparecidos? Quero dizer, sumiram. Marcelo, desapareceram. Cada coisinha que seu pai me trouxe. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, aquele ritmo particular que significava que ele estava pensando no que dizer a seguir, incluindo a bolsa Hermès que está atualmente no Instagram da sua esposa. O silêncio que se seguiu foi revelador, não o silêncio de confusão ou preocupação, mas o silêncio de alguém que foi pego no pulo e estava tentando descobrir como dar a volta na situação. Ah, ele finalmente disse, isso. Ah, isso. Como se os presentes atenciosos do meu marido fossem apenas isso. Como se o roubo dos meus pertences pessoais fosse um pequeno inconveniente que eu deveria simplesmente ignorar. Sim, Marcelo, isso. Você se importaria de explicar como minha bolsa foi parar na conta de mídia social da sua esposa? Outra pausa. Então, em um tom que sugeria que eu estava sendo irracional por sequer perguntar, Jéssica amou aquela bolsa, mãe. Ela não tem nada tão chique e ela estava olhando bolsas Hermès online há meses. Quando ela mencionou como era linda, eu disse que ela podia ficar com ela. A maneira casual como ele disse isso, como se estivesse falando sobre emprestar um livro ou dividir uma sobremesa, fez minha visão borrar de raiva. Eu tive que me sentar em um dos bancos da cozinha antes que eu caísse. Você disse a ela que podia ficar com ela, repeti lentamente. Minha bolsa que seu pai trouxe especificamente para mim, de Paris. Você deu para sua esposa. Bom, sim, quer dizer, você tem outras bolsas, mãe, e a Jéssica vai usar mais do que você. Ela vai a eventos de networking e jantares de negócios. Quando você vai a algum lugar que exige uma bolsa assim? Quando eu vou a algum lugar? Como se minha vida fosse tão pequena e insignificante que eu não merecesse coisas bonitas. Como se chegar aos 64 anos, de alguma forma, me desqualificasse de possuir algo luxuoso ou especial. E o perfume? Perguntei, minha voz ficando perigosamente baixa. Os chocolates, as luvas, a Jéssica também precisava mais deles do que eu? Ela pegou o perfume porque nunca teve nada da Chanel. Os chocolates iam estragar de qualquer maneira. Você está sempre controlando o açúcar. E as luvas...
Ele parou, provavelmente percebendo o quão ridículo tudo isso estava começando a soar. Deixe-me ver se entendi corretamente, eu disse, levantando-me e começando a andar ao redor da minha ilha da cozinha. Seu pai gastou uma fortuna em presentes escolhidos especificamente para a esposa dele. Essa sou eu, caso você tenha esquecido, e você decidiu que sua esposa os merecia mais. Não é assim, mãe. Não seja dramática. Dramática. Eu estava sendo dramática por estar chateada que meu próprio filho tinha essencialmente me roubado. O mesmo filho que carreguei por 9 meses, cuidei em inúmeras doenças, levei ao treino de futebol, aula de piano e cursinho pré-vestibular. O filho cujo casamento ajudei a pagar, cuja entrada da casa ajudei a contribuir, cuja vida apoiei de todas as maneiras que uma mãe poderia. O que não é assim, Marcelo? Porque de onde estou, parece exatamente assim. Olha, a Jéssica viu as coisas e amou. Ela não tem família que possa se dar ao luxo de dar coisas assim para ela. Os pais dela são professores, mãe. Eles não podem simplesmente voar para a Europa e comprar artigos de luxo. E lá estava. A implicação de que, porque Jorge e eu trabalhamos duro nossas vidas inteiras, porque economizamos, investimos e fomos cuidadosos com o nosso dinheiro, de alguma forma devíamos nosso sucesso aos outros. A sugestão de que, por podermos comprar coisas boas, essas coisas boas não eram realmente nossas para manter. Então, porque a família da Jéssica tem menos dinheiro, ela tem direito aos presentes que meu marido me deu. Você está distorcendo as coisas. Estou apenas dizendo que você poderia ser mais generosa, mais compreensiva com a situação de outras pessoas. Generosa. Eu fui generosa minha vida adulta inteira. Generosa com meu tempo, meu dinheiro, meu amor, meu apoio. Eu dei a Marcelo tudo o que ele já pediu e muito do que ele não pediu. Eu recebi Jéssica em nossa família de braços abertos, a incluí em todos os feriados e celebrações, a tratei como a filha que nunca tive. E era assim que essa generosidade era retribuída. Marcelo, eu quero minhas coisas de volta. O quê? Você me ouviu. Eu quero minha bolsa, meu perfume, meus chocolates e minhas luvas. Hoje. Mãe, você não pode estar falando sério. A Jéssica já está usando o perfume. Os chocolates provavelmente já acabaram e ela planeja levar a bolsa para o jantar anual da empresa na próxima semana. Então ela terá que fazer outros planos. Isso é ridículo. Você está sendo egoísta por causa de coisas materiais. Egoísta. A mulher que o criou sozinha por 3 meses, quando Jorge estava em um projeto especial em Angola, era egoísta. A mulher que cuidou de sua sogra por 5 anos, até ela falecer, era egoísta. A mulher que nunca pediu nada em troca por décadas, colocando sua família em primeiro lugar, era egoísta por querer manter os presentes que seu marido comprou para ela. Marcelo, eu disse, minha voz mortalmente calma agora. Se esses itens não forem devolvidos a esta casa até às 6 da noite, vou ligar para a polícia. A polícia? Mãe, são assuntos de família. Você não pode chamar a polícia para a família. Observe. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o Jorge. Helena, vá com calma. Como assim? Tudo desapareceu? A voz de Jorge estava chiada no meu telefone do seu escritório no centro. Eu podia ouvir a confusão e preocupação, mas também aquele tom levemente distraído que significava que ele estava tentando processar o que eu estava dizendo enquanto simultaneamente lidava com qualquer crise que estivesse consumindo seu dia de trabalho. Eu disse exatamente o que eu disse, Jorge. Cada presente que você me trouxe da Europa sumiu. Marcelo deu tudo para a Jéssica porque, aparentemente, eu não mereço coisas bonitas, e a esposa dele precisa mais delas do que a mulher para quem você realmente as comprou. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Eu podia imaginar Jorge sentado em seu escritório de canto, provavelmente tirando os óculos de leitura e esfregando as têmporas do jeito que ele fazia quando estava tentando controlar seu temperamento. Ele o quê?
As palavras saíram baixas e medidas, o que qualquer um que conhecia Jorge entendia ser muito mais perigoso do que se ele estivesse gritando. Nosso filho decidiu que, como a Jéssica não tem família com dinheiro, ela tinha direito à minha bolsa Hermès, meu perfume Chanel e tudo mais. Ele realmente me disse que eu estava sendo egoísta por querer meus próprios presentes de volta. Jorge se conteve antes de terminar a frase, mas eu sabia exatamente a palavra que ele estava prestes a usar. Estou indo para casa. Jorge, você não precisa sair do trabalho mais cedo por causa disso. Mas é claro que eu vou. Passei 3 semanas planejando aquelas compras, Helena. Fui a 4 países diferentes e selecionei itens que eu achava que fariam você sorrir. Eu tenho os recibos, os certificados de autenticidade, tudo. E nosso filho acha que pode simplesmente redistribuir meus presentes como se estivesse fazendo caridade. Eu já tinha ouvido Jorge com raiva antes, mas isso era diferente. Era a fúria fria e controlada que ele geralmente reservava para negócios que deram errado ou empreiteiros que tentavam enganá-lo. Era a voz que ele usava quando alguém cometia o erro de subestimá-lo. Estarei aí em 20 minutos, disse ele. Não ligue de volta para o Marcelo. Não faça nada, eu cuido disso. Enquanto esperava Jorge chegar em casa, fiz algo que provavelmente não deveria. Resolvi ligar diretamente para a Jéssica. Eu nunca tive o número de celular pessoal dela memorizado, mas estava salvo nos meus contatos de todas as vezes que ela me mandou mensagens sobre planos de jantar ou eventos de família. Oi, Helena. Tudo bem? A voz de Jéssica era brilhante e alegre, como se ela não tivesse nenhuma preocupação no mundo, como se ela não estivesse atualmente em posse de bens roubados. Oi, Jéssica. Acho que houve uma confusão sobre os presentes que o Jorge me trouxe da Europa. O tom dela mudou ligeiramente, tornando-se mais cauteloso. Que tipo de confusão? O tipo em que eles acabaram em sua posse em vez da minha. Uma pausa. Então... isso. O Marcelo disse que tudo bem. Ele disse que você não se importaria em dividir. Dividir. Como se eu fosse uma criança que precisava aprender a brincar direito com os outros. Como se o conceito de propriedade pessoal fosse de alguma forma estranho para mim. Jéssica, aqueles eram presentes do meu marido para mim. Eles não foram feitos para serem divididos. Mas, Helena, você já tem tantas coisas chiques e eu realmente amei aquela bolsa. Eu nunca tive nada tão bonito em toda a minha vida. Sua voz assumiu uma qualidade suplicante que eu reconheci dos meus anos ensinando no primário. Era a voz que as crianças usavam quando eram pegas fazendo algo errado, mas achavam que poderiam se safar com charme. Eu entendo que você goste da bolsa, Jéssica, mas ela é minha. Você não pode me deixar emprestar? Só por algumas semanas? Prometo que vou cuidar muito bem dela. O desaforo era inacreditável. Ela havia roubado meus pertences, ostentado eles nas redes sociais, e agora ela queria negociar os termos de empréstimo, como se estivéssemos discutindo um livro da biblioteca. Não, Jéssica. Eu quero todas as minhas coisas devolvidas imediatamente. Isso é muito egoísta, Helena. Achei que você fosse mais generosa do que isso. E lá estava de novo, aquela palavra, egoísta. Como se querer manter minhas próprias posses fosse de alguma forma moralmente deficiente. Jéssica, se minhas coisas não forem devolvidas até às 6 da noite, vou denunciar o roubo. Você não chamaria a polícia para sua própria família? Experimente. Desliguei bem na hora que ouvi o carro do Jorge, sua BMW, na garagem. Pela janela, eu ouvi sair do carro, seus movimentos firmes e determinados. Ele ainda estava de terno, mas havia afrouxado a gravata e arregaçado as mangas. Jorge só arregaçava as mangas quando estava se preparando para uma briga. Onde está meu telefone? Ele perguntou no momento em que entrou pela porta, sem se preocupar com olá ou como foi seu dia. Jorge, talvez devêssemos... Onde está meu telefone, Helena? Apontei para o balcão onde ele o havia deixado naquela manhã. Jorge o pegou e rolou pelos contatos com a eficiência de um homem em uma missão.
Marcelo, ele disse quando a ligação foi completada. Sua voz estava calma, até conversacional, o que de alguma forma a tornava mais ameaçadora. Entendo que você andou redistribuindo os presentes que comprei para sua mãe. Eu não podia ouvir a resposta de Marcelo, mas podia ver a mandíbula de Jorge se contraindo a cada segundo que passava. Não, filho, vou parar você aí mesmo, Jorge interrompeu. Eu não me importo com o que a Jéssica quer. Eu não me importo com o que você acha justo. Eu não me importo com os sentimentos de ninguém, exceto os da sua mãe. Aqueles presentes me custaram mais de 40 mil reais e foram comprados especificamente para a Helena. 40 mil reais. Eu não tinha ideia de que Jorge tinha gasto tanto. Não admira que ele estivesse furioso. Você tem exatamente 2 horas para devolver cada item a esta casa, continuou Jorge. E quero dizer tudo, Marcelo. A bolsa, o perfume, os chocolates, até o papel de seda e as sacolas das lojas. Se algo estiver faltando ou danificado, você vai substituir pelo preço total de varejo. Outra pausa enquanto Marcelo respondia. Não, isso não é negociável. E se eu não vir esses itens até às 6 horas, vou ligar para o meu advogado para discutir se o que você fez constitui roubo sob a legislação brasileira. Jorge desligou e olhou para mim com uma expressão que eu raramente vi em nossos 42 anos de casamento. Pura raiva indisfarçável. 40 mil reais? Perguntei baixinho. Isso é só a bolsa e o perfume, ele disse. Os chocolates foram mais de 1.000 e as luvas uns 2.000. Ele passou as mãos pelo cabelo, bagunçando o penteado arrumado que mantinha para o trabalho. Eu queria te dar algo especial, Helena. Algo que fizesse você se sentir tão bonita quanto você é. Comecei a chorar então. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por meu marido entender o que seus presentes significavam para mim. Alívio por ele estar tão indignado quanto eu. Alívio por eu não estar louca por me sentir violada e desrespeitada. Eles acham que sou egoísta por querer manter minhas próprias coisas, eu disse entre as lágrimas. Você não é egoísta, querida. Você é a mulher mais generosa que conheço. Generosa demais, às vezes. Jorge me puxou para seus braços. Mas isso acaba agora. Eles se aproveitaram da sua bondade pela última vez. Foi quando meu telefone tocou. O nome de Marcelo brilhava na tela. Mãe, o pai está sendo irracional. A voz de Marcelo estava tensa de frustração. 40 mil? Não tem como aquela bolsa custar 40 mil SLs. Coloquei o telefone no viva voz para que Jorge pudesse ouvir. Quer ver a nota fiscal, Marcelo? Porque eu a tenho bem aqui na gaveta da minha escrivaninha. Isso é loucura, é só uma bolsa. Não é só uma bolsa, disse Jorge, sua voz mortalmente quieta. É uma Hermès Birkin que eu tive que esperar 3 meses para conseguir na boutique de Paris. É um perfume de edição limitada que custa mais do que o salário semanal da maioria das pessoas. E é um gesto de amor de um marido para sua esposa que sua esposa interesseira decidiu que merecia mais. A Jéssica não é interesseira. Ela só não tem... Não tem o quê, Marcelo? Interrompi. Ela não tem um emprego que paga 15 mil reais por mês? Ela não tem uma casa que ajudamos vocês a comprar? Ela não tem sogros que a receberam de braços abertos e a incluíram em tudo? Isso é diferente. Como é diferente? Porque você e o pai têm tudo o que precisam. Vocês não precisam de bolsas e perfumes caros para serem felizes. Tive que me sentar novamente. A dispensa casual do meu direito de desfrutar de coisas bonitas, simplesmente porque eu era mais velha, porque eu estava confortável, porque eu trabalhei duro minha vida inteira para chegar a um ponto em que meu marido podia me comprar presentes como esses. Era de uma crueldade de tirar o fôlego. Marcelo, disse Jorge, e eu podia ouvi-lo lutando para controlar seu temperamento. Deixe-me explicar algo que sua mãe é educada demais para dizer. Aqueles presentes não eram necessidades, eram luxos. Eles foram feitos para fazer sua mãe se sentir especial, amada e apreciada. Quando você os deu para a Jéssica, você tirou a alegria da sua mãe e deu para outra pessoa.
Isso não é generosidade, é roubo. Não é roubo quando é família. Na verdade, filho, legalmente falando, é sim. O valor desses itens coloca isso na esfera criminal. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Finalmente, Marcelo falou novamente e seu tom mudou de defensivo para calculista. Você realmente vai ameaçar seu próprio filho com prisão por causa de algumas posses materiais? Eu vou proteger minha esposa de ser explorada por pessoas que deveriam amá-la e respeitá-la. Tudo bem, vamos levar as coisas de volta, mas não espere que a Jéssica fique feliz com isso. Eu não me importo se a Jéssica está feliz com isso, eu disse, encontrando minha voz novamente. A felicidade da Jéssica não é minha responsabilidade. Vocês vão destruir nosso relacionamento por causa disso. Não, Marcelo. Você destruiu nosso relacionamento quando decidiu que os desejos da sua esposa eram mais importantes que os direitos da sua mãe. Depois que Marcelo desligou, Jorge e eu ficamos sentados em nossa cozinha, em silêncio por vários minutos. Eu estava emocionalmente exausta e Jorge parecia ter envelhecido 5 anos nas últimas 2 horas. Como criamos alguém tão interesseiro? Perguntei finalmente. Eu tenho me feito a mesma pergunta. Jorge estendeu a mão sobre a mesa e pegou minha mão. Talvez tenhamos dado a ele coisas demais. Talvez nunca o tenhamos ensinado a respeitar os limites de outras pessoas. Ou talvez a influência da Jéssica seja mais forte do que nossos 38 anos de criação. Às 17h30, exatamente 30 minutos antes do prazo de Jorge, o carro de Marcelo parou em nossa garagem. Pela janela, eu podia ver Jéssica no banco do passageiro, seus braços cruzados e seu rosto virado para longe da nossa casa como uma criança emburrada. Marcelo saiu e abriu o porta-malas, removendo 2 sacolas de compras. Jéssica permaneceu no carro. Quando abri a porta da frente, Marcelo passou por mim sem dizer uma palavra e colocou as sacolas no balcão da nossa cozinha. Jorge examinou o conteúdo metodicamente, verificando cada item contra os recibos que ele havia recuperado de sua mesa. O perfume foi aberto, observou Jorge. A Jéssica usou uma vez, disse Marcelo defensivamente. Está quase intocado. E os chocolates? Ela comeu alguns, mas a maioria ainda está aí. O rosto de Jorge era de granito. Então, Jéssica se serviu dos presentes da sua mãe, usou-os, consumiu-os, e agora você está devolvendo o que sobrou como se devêssemos ser gratos. Olha, pai, estamos devolvendo tudo. Não é isso que você queria? O que eu queria era que meu filho respeitasse sua mãe o suficiente para não roubá-la em primeiro lugar. Nós não roubamos nada. Pegamos emprestado. Emprestar implica que a permissão foi pedida e concedida, eu disse. Pegar os pertences de alguém sem o conhecimento deles e depois usá-los é roubo. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Quer saber? Tudo bem. Querem ser mesquinhos sobre isso? Vão em frente. Mas não nos chame quando precisarem de ajuda com alguma coisa. Não nos espere nos jantares de família. E não espere ver seus futuros netos se continuar tratando a Jéssica como se ela não fosse parte desta família. A ameaça sobre os netos me atingiu como um golpe físico. Marcelo sabia exatamente onde mirar para causar o maior dano. Você está me chantageando? Perguntei baixinho. Estou explicando as consequências. Se você não pode tratar minha esposa com respeito e generosidade, então talvez precisemos de alguma distância. Jorge se levantou tão abruptamente que sua cadeira arrastou no chão. Saia. O quê? Saia da minha casa. Agora. Pai, eu não quis. Você quis dizer cada palavra. Você acabou de ameaçar reter nossos futuros netos porque não deixamos sua esposa ficar com propriedade roubada. Saia. Marcelo parecia querer argumentar, mas algo na expressão de Jorge deve tê-lo advertido. Ele se dirigiu para a porta, parando apenas para desferir um golpe final. Isso não acabou. A Jéssica está muito magoada com isso, e eu não vou ficar parado vendo você tratá-la mal. Depois que eles saíram, eu cuidadosamente desempacotei meu presente devolvido. O frasco de perfume tinha marcas de dedos.
A caixa de chocolate estava faltando várias peças. A bolsa mostrava sinais de desgaste de apenas um dia de uso. Mas o que mais doía não era a condição dos itens devolvidos, era a constatação de que esse conflito havia revelado algo fundamental sobre meu relacionamento com meu filho, algo que não podia ser consertado devolvendo uma bolsa ou substituindo chocolates comidos. Jorge, eu disse baixinho, acho que vamos perder nosso filho. Não, Helena, nós o perdemos há muito tempo. Só não queríamos admitir. O silêncio de Marcelo e Jéssica durou exatamente 3 dias. No 4º dia, meu telefone começou a tocar às 7 da manhã. Eu estava no meu jardim, cuidando das minhas rosas e tentando fingir que meu coração não estava partido quando o nome de Jéssica apareceu na minha tela. Helena, precisamos conversar. Sem saudação, sem gentilezas. A voz de Jéssica era fria e controlada, completamente diferente do tom doce e complacente que ela usou nos últimos 3 anos. Sobre o que, Jéssica? Sobre o fato de você ter me humilhado completamente na frente dos meus amigos e colegas de trabalho. Eu me endireitei, tirando minhas luvas de jardinagem. Não tenho certeza do que você quer dizer. Tive que cancelar minha presença no jantar anual da empresa porque não tenho mais uma bolsa apropriada. Minha chefe me perguntou sobre a linda bolsa Hermès que postei no Instagram e tive que explicar que minha sogra a tomou de volta. Você tem alguma ideia de como isso me fez parecer? O desaforo era impressionante. Ela estava me ligando para reclamar de ter sido envergonhada por ter que devolver propriedade roubada. Jéssica, aquela bolsa nunca foi sua para começo de conversa. Mas você poderia ter me deixado ficar com ela. Você poderia ter sido generosa e compreensiva. Em vez disso, você me fez parecer uma tola. Você fez a si mesma de boba quando postou fotos da minha bolsa nas redes sociais. É só uma bolsa, Helena. Só uma coisa material. Pensei que você fosse mais evoluída do que ser tão possessiva com objetos. Só uma bolsa. A mesma atitude desdenhosa que Marcelo havia mostrado. O mesmo descaso casual pelo que aqueles presentes significavam para mim. Se é só uma bolsa, Jéssica, então você não deveria ter problemas em viver sem ela. Esse não é o ponto. O ponto é que você escolheu uma bolsa em vez da harmonia familiar. Você escolheu posses materiais em vez do seu relacionamento com a esposa do seu filho. Eu caminhei de volta para minha casa, precisando estar lá dentro para essa conversa. Pela janela da cozinha, eu podia ver Jorge lendo seu jornal da manhã, felizmente inconsciente de que a batalha estava prestes a recomeçar. Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Se sua mãe desse ao seu pai um relógio caro de aniversário e eu decidisse que gostei e o levasse para casa comigo, como você se sentiria? Isso é completamente diferente. Como é diferente? Porque simplesmente é. Você e o Jorge têm tudo. Vocês não precisam de nada. Lá estava de novo. A suposição de que, porque Jorge e eu trabalhamos duro e fomos bem-sucedidos, de alguma forma perdemos nosso direito de desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Jéssica, vou dizer isso uma vez e quero que você ouça com atenção. O valor daqueles presentes não estava no dinheiro que Jorge gastou. Estava no pensamento por trás deles. Estava em saber que meu marido estava pensando em mim enquanto estava a milhares de quilômetros de distância. Estava no fato de que ele tirou um tempo de sua viagem de negócios para encontrar coisas que me fariam sorrir. Quando você pegou aqueles presentes, você tirou essa alegria. Você roubou minha felicidade. Você está sendo dramática. Não, estou sendo honesta. E aqui está outra coisa sobre a qual vou ser honesta. Por 3 anos, eu vi você tirar e tirar e tirar desta família. Você pegou nossa ajuda financeira, nosso tempo, nosso apoio emocional, nossa inclusão em todos os feriados e celebrações e não deu absolutamente nada em troca, exceto críticas e exigências por mais. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Isso não é verdade, Jéssica finalmente disse, mas sua voz carecia de convicção. Não é?
Quando foi a última vez que você convidou Jorge e eu para jantar na sua casa? Quando foi a última vez que você perguntou como estávamos, em vez de nos dizer o que você precisava? Quando foi a última vez que você expressou gratidão genuína por qualquer coisa que fizemos por você? Nós estivemos ocupados. Você sabe como é com o trabalho e tudo mais. Ocupada demais para ligar para sua sogra no aniversário dela? Ocupada demais para enviar um bilhete de agradecimento pelos presentes de Natal? Ocupada demais para ajudar quando eu estava doente com pneumonia na primavera passada? Cada exemplo atingiu seu alvo. Eu podia ouvir a respiração de Jéssica ficando superficial e rápida. Você está me atacando, disse ela defensivamente. Estou afirmando fatos. E aqui está outro fato. Jéssica, eu cansei. Cansei de fingir que seu comportamento é aceitável. Cansei de dar desculpas para o seu egoísmo. E cansei de permitir que você se aproveite da minha generosidade. O que isso significa? Significa que não há mais ajuda financeira, nem jantares de graça, nem presentes, nem tratamento como família, até você começar a agir como família. Você não pode fazer isso. Observe. Desliguei e entrei na cozinha onde Jorge ainda estava lendo seu jornal. Ele ergueu os olhos quando viu meu rosto. Jéssica? Ele perguntou. Jéssica? Ela está chateada porque ter que devolver minha bolsa a embaraçou no trabalho. Jorge dobrou o jornal com precisão deliberada. E eu disse a ela que o banco da Helena está oficialmente fechado. Jorge sorriu pela primeira vez em dias. Bom para você. Mas minha satisfação durou pouco. 2 horas depois, Marcelo ligou. Mãe, o que você disse para Jéssica? Ela está chorando há 1 hora. Eu disse a ela a verdade sobre o comportamento dela. Você a atacou. Você a fez se sentir indesejada em nossa família. Marcelo, Jéssica se fez indesejada quando decidiu roubar de mim e depois reclamar por ter que devolver o que roubou. Ela não roubou nada. Meu Deus, você está sendo tão dramática sobre isso. Estou? Marcelo, deixe-me perguntar uma coisa. Você se lembra quando tinha 16 anos e pegou 20 reais da minha bolsa sem pedir? O que isso tem a ver com alguma coisa? Você se lembra do que aconteceu quando eu descobri? Marcelo ficou quieto por um momento. Você me deixou de castigo por 1 mês e me fez devolver. Exato, porque pegar coisas que não pertencem a você é roubo, independentemente de você ser da família ou não. E quando você rouba de alguém, há consequências. Mas isso é diferente. Jéssica não é uma adolescente pegando dinheiro para fliperamas. Você está certo. Ela é uma mulher de 35 anos que deveria saber melhor, o que torna seu comportamento ainda mais indesculpável. Mãe, você vai destruir nosso casamento por causa disso. A ameaça era clara e atingiu o alvo pretendido. Marcelo sabia que meu maior medo era perdê-lo completely. Marcelo, se o seu casamento não pode sobreviver à sua esposa, sendo solicitada a devolver propriedade roubada, então seu casamento tem problemas maiores do que minha reação ao roubo. A Jéssica está falando em cortar o contato com você completamente. Ela diz que não pode ficar perto de alguém que a trata tão mal. Essa é uma escolha dela. E se ela cortar o contato, terei que apoiá-la. Não vou escolher entre minha esposa e minha mãe, mas também não vou deixar você continuar a magoá-la. Depois que desliguei, sentei-me à mesa da cozinha e chorei. Não de tristeza, mas de exaustão. Eu estava cansada de lutar por respeito básico. Eu estava cansada de ser tratada como uma conta bancária com sentimentos. Eu estava cansada de ser culpada pelo mau comportamento de outras pessoas. Jorge me encontrou lá 1 hora depois e sentou-se ao meu lado sem dizer uma palavra. Eles vão nos cortar, eu disse. Talvez isso não seja uma coisa tão ruim. Olhei para ele surpresa. Jorge, ele é nosso filho. Ele é nosso filho, mas não está agindo como nossa família. Helena, quando começamos a aceitar de Marcelo um comportamento que nunca toleraríamos de mais ninguém, foi quando percebi que Jorge estava certo.
Eu estava com tanto medo de perder Marcelo que permiti que ele e Jéssica me tratassem com desrespeito e desprezo. Eu facilitei o comportamento deles ao me recusar a estabelecer limites ou impor consequências. O que fazemos agora? Perguntei. Agora vivemos nossas vidas. Paramos de pisar em ovos ao redor de pessoas que não nos apreciam. Paramos de dar nosso amor e apoio a pessoas que o veem como um direito e não como um presente. Naquela noite, enquanto Jorge e eu estávamos sentados na nossa varanda, vendo o pôr do sol, senti algo que não sentia há anos: paz. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava preocupada em gerenciar as emoções de outra pessoa ou em evitar a decepção de outra pessoa. Eu estava livre. A paz durou exatamente 12 dias. Então, a mãe de Jéssica ligou. Helena, aqui é Patrícia, mãe da Jéssica. Espero que não se importe de eu ligar, mas a Jéssica me deu seu número. Eu havia encontrado Patrícia exatamente 2 vezes em 3 anos, no casamento de Marcelo e Jéssica e na festa de inauguração da casa deles. Nas 2 vezes ela pareceu agradável, embora eu tivesse notado que ela tinha o mesmo estilo de comunicação passivo-agressivo de sua filha. Claro, Patrícia, como vai? Bem, estou preocupada, na verdade, com essa situação entre você e a Jéssica. Lá vamos nós, pensei. A mãe vindo lutar as batalhas de sua filha adulta. Que situação é essa, Patrícia? A situação com os presentes que seu marido trouxe da Europa. Jéssica explicou o que aconteceu. E devo dizer, estou chocada. Chocada com o quê? Com a sua reação. Quer dizer, eu entendo ficar chateada, mas ameaçar envolver a polícia e cortar todo o apoio financeiro por causa de um mal-entendido parece excessivo. Um mal-entendido. Era assim que estávamos chamando o roubo agora. Patrícia, não houve mal-entendido. Jéssica pegou presentes que pertenciam a mim sem permissão. Isso é roubo. Mas, Helena, elas são família. Quando minha filha Amy pegou meu colar de pérolas emprestado sem pedir para a formatura da faculdade, eu não chamei de roubo. É isso que as famílias fazem. Elas dividem. A Amy pegou seu colar do seu quarto, usou em eventos públicos, postou fotos dele nas redes sociais, alegando que era um presente para ela, e depois discutiu com você quando você pediu de volta? Patrícia ficou quieta por um momento. Bem, não, mas... Porque foi isso que a Jéssica fez. E quando pedi minhas coisas de volta, ela me disse que eu era egoísta e que ela as merecia mais do que eu. A Jéssica se sente péssima com tudo isso. Ela nunca quis causar problemas. Ela só amou tanto aquela bolsa e ela achou que você não se importaria em dividir. Achou que eu não me importaria. Outra suposição conveniente que permitia a Jéssica evitar assumir a responsabilidade por suas ações. Patrícia, a Jéssica te disse que usou meu perfume, que ela comeu meus chocolates, que ela usou minha bolsa em público várias vezes? Ela mencionou que havia experimentado o perfume. Sim, mas Helena, são apenas coisas. Certamente seu relacionamento com sua nora é mais importante do que posses materiais. Eu estava ficando muito cansada de ser sermoneada sobre o que deveria ser importante para mim, especialmente por pessoas que pareciam pensar que minhas posses eram propriedade da comunidade, mas os sentimentos de suas filhas eram sagrados. Patrícia, deixe-me perguntar uma coisa. Se eu fosse à sua casa e pegasse seu anel de casamento porque achei bonito e queria usá-lo, como você se sentiria? Isso é diferente. Meu anel de casamento tem valor sentimental. E você não acha que presentes do meu marido têm valor sentimental para mim? Bem, eu suponho, mas... Não há mas, Patrícia. Jéssica roubou de mim. Quando confrontada, ela se recusou a admitir o erro e, em vez disso, me culpou por ser egoísta. Não se trata de posses materiais, trata-se de respeito. Patrícia suspirou dramaticamente. Eu só acho que você está sendo dura com ela. Jéssica vem de uma família que não tem muito dinheiro. Ela não está acostumada a ter coisas bonitas. Certamente você pode entender a empolgação dela em finalmente ter algo luxuoso. E lá estava,
o argumento de classe. A sugestão de que, porque a família de Jéssica tinha menos dinheiro, ela estava de alguma forma autorizada a tirar coisas de pessoas que tinham mais. Patrícia, minha situação financeira não me obriga a dividir meus pertences pessoais com sua filha. Se Jéssica quer coisas luxuosas, ela pode economizar seu dinheiro e comprá-las como todo mundo. Essa é uma atitude muito fria. Helena, eu criei a Jéssica para acreditar que a família cuida uns dos outros. Cuidar uns dos outros não significa roubar uns dos outros. Você está sendo muito julgadora. Nem todo mundo nasceu com vantagens. Nasceu com vantagens. Como se minha vida confortável tivesse sido entregue a mim em uma bandeja de prata, em vez de conquistada através de décadas de trabalho duro, planejamento financeiro cuidadoso e sacrifício. Patrícia, eu não nasci com vantagens. Tive 2 empregos para pagar minha escola de enfermagem. Jorge e eu moramos em um apartamento de 1 quarto nos primeiros 5 anos do nosso casamento, porque estávamos economizando para uma casa. Dirigimos carros usados por 15 anos. Nós comemos macarrão instantâneo, miojo, no jantar mais vezes do que posso contar. Cada vantagem que temos agora foi conquistada. Mas certamente agora que você está confortável, pode se dar ao luxo de ser generosa com a família. Eu sou generosa com a família. Ajudei Marcelo e Jéssica com a entrada da casa, os reparos do carro, as despesas de emergência. Eu organizei todos os feriados por 3 anos. Dei joias, roupas e dinheiro para Jéssica em várias ocasiões. Fui generosa ao extremo. Mas a generosidade tem limites, e esses limites incluem não ter meus pertences pessoais roubados. Patrícia ficou quieta por um longo momento, mas quando falou novamente, sua voz tinha assumido um tom mais frio. Acho que você precisa considerar o que é realmente importante aqui, Helena. Jéssica está magoada e chateada. Marcelo está preso no meio. Você está destruindo seus relacionamentos familiares por causa de coisas materiais. Não, Patrícia. Jéssica destruiu nosso relacionamento quando decidiu roubar de mim. Estou simplesmente me recusando a fingir que não aconteceu. Depois que desliguei, percebi algo importante. Esta ligação não tinha sido sobre os sentimentos feridos de Jéssica ou a harmonia familiar. Tinha sido uma missão de reconhecimento. Patrícia estava testando minha determinação, vendo se ela poderia me culpar para eu recuar. O fato de Jéssica ter enviado sua mãe para lutar esta batalha me disse tudo o que eu precisava saber sobre o caráter da minha nora. Ela não estava arrependida. Ela não estava envergonhada. Ela estava traçando estratégias. Naquela noite, Jorge e eu estávamos jantando quando meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Marcelo. Mãe, precisamos conversar. A família da Jéssica está se envolvendo agora e isso está saindo do controle. Precisamos encontrar uma maneira de resolver isso antes que destrua nossa família inteira. Mostrei o texto para Jorge, que o leu com uma expressão sombria. Ele está certo sobre uma coisa, disse Jorge. Isso está destruindo nossa família, mas não do jeito que ele pensa. O que você quer dizer? Quero dizer, essa situação revelou quem nossa família realmente é. Mostrou-nos que Marcelo prioriza os desejos de Jéssica acima dos seus direitos. Mostrou-nos que Jéssica se sente no direito de ter tudo o que deseja. E nos mostrou que ambos estão dispostos a recrutar outras pessoas para pressioná-la a aceitar um comportamento inaceitável. Eu encarei meu telefone, lendo o texto de Marcelo novamente. As palavras, antes que destrua nossa família inteira, destacavam-se como uma ameaça. Jorge, eu disse lentamente, acho que nossa família já estava destruída, nós apenas não queríamos ver. Talvez a destruição nem sempre seja uma coisa ruim, respondeu Jorge. Às vezes você tem que derrubar algo quebrado antes de poder construir algo melhor. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu estava farta de ser a apaziguadora da família.
Eu estava farta de sacrificar minha dignidade para preservar relacionamentos com pessoas que não me respeitavam. E eu estava definitivamente farta de permitir que meu filho e minha nora me tratassem como seu caixa eletrônico pessoal. Amanhã eu começaria a construir algo melhor. Mas primeiro eu tinha algumas ligações a fazer. A primeira ligação que fiz foi para o nosso advogado, Dr. David Matos. Às 8 da manhã, eu estava sentada em seu escritório explicando a situação enquanto Jorge fornecia apoio moral e documentação. Então, deixe-me entender corretamente, disse Dr. David, revisando os recibos que Jorge havia trazido. Seu filho pegou aproximadamente R$40 mil em presentes sem permissão, deu-os à esposa. E quando confrontado, ele ameaçou reter o acesso a futuros netos, a menos que você permitisse que o roubo continuasse? Exatamente isso, confirmei. Dr. David recostou-se na cadeira, sua expressão sombria. Helena, o que você está descrevendo não é apenas roubo, é abuso financeiro de idoso. Na legislação brasileira, filhos adultos que exploram seus pais idosos podem enfrentar sérias consequências legais. Não tenho certeza se quero prestar queixa, eu disse cuidadosamente. Eu só quero que esse comportamento pare. Eu entendo, mas existem outras medidas que podemos tomar para protegê-la. Dr. David pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. Eu recomendaria atualizar seu testamento imediatamente. Remova Marcelo como executor e beneficiário até que esta situação seja resolvida. Também devemos estabelecer um fundo que impeça qualquer pessoa de acessar seus ativos sem seu consentimento explícito por escrito. Jorge assentiu com aprovação. Gosto dessa ideia. Além disso, continuou o Dr. David, sugiro documentar cada interação que você tiver com eles daqui para frente. Salve mensagens de texto, grave ligações se a lei permitir, guarde recibos de qualquer dinheiro que você der a eles, crie um rastro de papel. Quando saímos do escritório do Dr. David, eu me senti mais no controle do que em semanas. Havíamos marcado uma consulta para a semana seguinte para revisar completamente nosso planejamento patrimonial, removendo Marcelo como beneficiário e estabelecendo salvaguardas contra futuras explorações financeiras. A segunda ligação foi para minha irmã Cláudia, em Manaus. Helena, que surpresa boa! Como você e o Jorge estão? Já estivemos melhores. Cláudia, preciso te contar uma coisa e preciso que você me escute completamente antes de responder. Expliquei toda a situação, desde os presentes roubados até as ameaças de Marcelo sobre os netos. Cláudia ouviu sem interrupção, embora eu pudesse ouvir sua respiração ofegante quando descrevi os posts de Jéssica nas redes sociais. Aquela bruxinha, disse Cláudia quando terminei. Helena, eu nunca gostei daquela garota. Há algo calculista nela. Você nunca disse nada. Você teria ouvido? Você estava tão feliz que o Marcelo tinha encontrado alguém. Mas eu venho observando a Jéssica em reuniões de família há 3 anos e ela está sempre avaliando o que todo mundo tem, quanto todo mundo vale. Ela olha para sua casa como se estivesse fazendo um inventário. As palavras de Cláudia atingiram um ponto desconfortavelmente próximo da realidade. Lembrei-me dos passeios de Jéssica pela nossa casa durante sua primeira visita. A maneira como ela comentou sobre o valor de nossas obras de arte, as perguntas casuais sobre nossos planos de aposentadoria. Tem mais uma coisa, continuou Cláudia. Lembra no Natal passado, quando ela estava fazendo todas aquelas perguntas sobre suas joias? Sobre se você as havia avaliado recentemente? Eu tinha esquecido daquela conversa. Jéssica havia mostrado um interesse incomum no meu anel de casamento, perguntando onde o tínhamos comprado, se havia aumentado de valor ao longo dos anos, se eu já havia considerado atualizar a cobertura do seguro. Ela estava sondando o lugar, disse Cláudia sem rodeios. Helena, acho que esse incidente da bolsa é apenas o começo. Acho que a Jéssica vem planejando colocar as mãos nos seus bens há um tempo. Depois de falar com Cláudia, comecei a ver os últimos 3 anos de forma diferente.
O interesse de Jéssica em nosso planejamento financeiro não era preocupação familiar, era reconhecimento. Suas sugestões sobre a atualização de nossos testamentos para fins fiscais não eram conselhos úteis. Eram tentativas de influenciar nosso planejamento patrimonial. Suas perguntas sobre nossas apólices de seguro não eram conversa casual, eram coleta de informações. A terceira ligação foi para minha vizinha, Beatriz, que havia sido delegada de polícia antes de se aposentar. Beatriz, preciso de um favor. Você pode me ensinar a pesquisar os antecedentes de alguém? Helena, o que você está aprontando? Estou descobrindo coisas sobre minha nora que estão me fazendo questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ela. 2 horas depois, Beatriz estava na minha cozinha com seu notebook, mostrando-me como pesquisar registros públicos, documentos judiciais e históricos de mídia social. O truque, explicou Beatriz, é saber onde procurar e que perguntas fazer. Comece com verificações básicas de antecedentes, registros criminais, ações civis, pedidos de falência. Depois, vá para as redes sociais. Não apenas contas atuais, mas posts excluídos e conteúdo arquivado. O que encontramos fez meu sangue gelar. Jessica Morrison havia sido casada antes. Não apenas noiva, não apenas em um relacionamento de longo prazo. Casada em Goiás, 3 anos antes de conhecer Marcelo. O casamento durou 18 meses e terminou em divórcio com alegações de má conduta financeira. Olhe isso, disse Beatriz, apontando para um documento judicial em sua tela. O primeiro marido dela pediu o divórcio, citando apropriação indébita de bens conjugais e comportamento financeiro fraudulento. Ele a acusou de roubar dinheiro de suas contas conjuntas e acumular dívidas de cartão de crédito em nome dele. Havia mais. Jéssica esteve envolvida em 2 ações cíveis nos últimos 5 anos, ambas envolvendo disputas sobre dinheiro emprestado que nunca foi devolvido. Em um caso, ela pegou 30 mil reais emprestados de uma ex-colega para o que ela alegou ser uma emergência médica. Quando a colega descobriu que Jéssica usou o dinheiro para tirar férias na Europa, ela processou para reaver o pagamento. Helena, disse Beatriz baixinho, sua nora é uma golpista. Ela mira em pessoas com dinheiro e as manipula para ter acesso aos seus bens. O Marcelo sabe de alguma coisa disso? Essa é uma boa pergunta. Vamos descobrir. Beatriz me mostrou como pesquisar registros de casamento em nosso cartório local. O que descobrimos foi que Jéssica havia se declarado como solteira em sua certidão de casamento com Marcelo. Ela mentiu sobre seu passado inteiro. Naquela noite, sentei Jorge e mostrei a ele tudo o que encontramos. A cor sumiu de seu rosto enquanto ele lia os documentos judiciais e registros financeiros. Nosso filho se casou com uma criminosa, disse ele finalmente. Nosso filho se casou com uma criminosa que mentiu para ele sobre seu passado e vem planejando nos roubar desde o dia em que entrou em nossa família. Jorge ficou quieto por um longo momento, processando a informação. Então ele olhou para mim com uma expressão que eu raramente via. Determinação fria. Helena, nós vamos acabar com ela. O que você quer dizer? Quero dizer que vamos expor exatamente quem Jessica Morrison realmente é. E então, vamos ver nosso filho fazer uma escolha entre sua esposa mentirosa e ladra e sua família. Na manhã seguinte, liguei para Marcelo e pedi que ele viesse, sem Jéssica. Precisamos ter uma conversa em família, eu disse. Só nós 3. Marcelo chegou ao meio-dia, seu rosto já em linhas defensivas antes mesmo de entrar pela porta. Mãe, se isso é sobre a bolsa de novo... Sente-se, Marcelo. A voz de Jorge não admitia discussão. Temos algumas coisas para te mostrar. Coloquei a pasta de documentos que Beatriz e eu havíamos compilado na mesa de centro. Os olhos de Marcelo se voltaram para ela nervosamente. O que é isso? Isso é informação sobre sua esposa que ela aparentemente esqueceu de mencionar antes de se casar com você. O rosto de Marcelo ficou pálido. Que tipo de informação?
O tipo que explica por que ela está tão interessada em nossa situação financeira, disse Jorge. O tipo que revela um padrão de comportamento que inclui roubo, fraude e mentiras sobre seu passado. Abri a pasta e entreguei a Marcelo a certidão de casamento de Goiás. Você sabia que a Jéssica foi casada antes? Marcelo encarou o documento, suas mãos tremendo levemente. Isso não é possível. Ela me disse que nunca tinha sido casada. Ela mentiu. Ela foi casada por 18 meses com um homem chamado David Lima. O casamento terminou quando ele a acusou de roubar dinheiro de suas contas conjuntas. Entreguei a ele os papéis do divórcio. Marcelo os leu em silêncio, seu rosto ficando mais pálido a cada página. Isso pode ser outra pessoa com o mesmo nome, disse ele fracamente. Poderia ser, se não fosse por isto. Entreguei a ele uma fotografia da conta de mídia social de Jéssica de 4 anos atrás. Uma foto de casamento com David Lima, claramente rotulada com a data e o local. Marcelo encarou a foto por 1 minuto inteiro, sem falar. Quando ele finalmente ergueu os olhos, eles estavam vermelhos. Por que ela não me contou? Porque pessoas que vivem de enganar os outros não costumam anunciar seus métodos, disse Jorge sem rodeios. Marcelo, sua esposa é uma golpista. Ela mira em pessoas financeiramente estáveis, ganha sua confiança e, em seguida, rouba sistematicamente delas. Entreguei a ele os documentos da ação civil. Ela pegou 30 mil reais emprestados de uma colega, alegando que era para contas médicas. Usou para tirar férias na Europa. Parece familiar? A voz de Marcelo era quase um sussurro. Ela disse que nunca tinha ido à Europa antes da nossa lua de mel. Outra mentira. Ela esteve na Europa pelo menos 3 vezes que podemos documentar, todas financiadas por dinheiro que ela pegou emprestado sob falsas alegações. Marcelo, disse Jorge gentilmente, quanto dinheiro você deu a Jéssica desde que se casaram? Eu não. Nós compartilhamos tudo, temos contas conjuntas. Quanto dinheiro você tinha na poupança antes de se casar com ela? Marcelo ficou quieto por um longo momento. Cerca de 100 mil reais. Quanto você tem agora? Nós estamos atrasados em algumas contas. Jéssica disse que era por causa da economia. Jorge e eu trocamos olhares. Marcelo, precisamos que você verifique seu CPF. Precisamos que você olhe seus extratos bancários dos últimos 3 anos e precisamos que você descubra exatamente para onde foi o seu dinheiro. Depois que Marcelo saiu, Jorge e eu sentamos em nossa cozinha, sentindo como se tivéssemos acabado de jogar uma bomba em nossa própria família. Mas o dispositivo explosivo havia sido plantado há 3 anos, quando Jéssica entrou em nossas vidas. Nós apenas finalmente decidimos desarmá-lo. Naquela noite, Marcelo ligou. Mãe, eu estava revisando nossos registros financeiros. Sua voz parecia vazia. Existem saques que não me lembro de ter feito, cobranças de cartão de crédito por coisas que nunca comprei, pedidos de empréstimo que nunca assinei. Oh, Marcelo! Mãe, ela roubou mais de 200 mil reais de mim nos últimos 3 anos, e eu fazendo hora extra para pagar contas que ela criou com compras das quais eu não sabia nada. Fechei os olhos, sentindo-me mal. Marcelo, sinto muito. Não, mãe, eu sinto muito. Eu deixei ela me manipular para acreditar que você era o problema. Eu deixei ela me convencer de que você era egoísta e irracional, quando era ela quem estava roubando de todos nós. O que você vai fazer? Vou confrontá-la hoje à noite e, dependendo do que ela disser, vou decidir se peço o divórcio ou chamo a polícia. Marcelo, tome cuidado. Se ela estiver desesperada, ela pode... Ela pode o quê? Roubar minha identidade, esvaziar nossas contas bancárias, desaparecer no meio da noite? Mãe, ela já fez tudo isso. 2 horas depois, Marcelo ligou de volta. Ela se foi, ele disse simplesmente. O que você quer dizer com se foi? Quero dizer, ela limpou suas roupas, suas joias, seus itens pessoais. Deixou um bilhete dizendo que precisava de espaço para pensar sobre nosso relacionamento e transferiu os últimos 800 reais da nossa conta conjunta para uma conta que não consigo acessar. Marcelo,
Você precisa chamar a polícia. Eu já liguei. Eles estão tratando isso como roubo de identidade e fraude. Aparentemente, ela já fez isso em outros estados. A Polícia Federal tem um arquivo sobre ela. Sentei-me com força no banco da cozinha. A Polícia Federal. Ela faz parte de uma investigação maior sobre fraude matrimonial. Ela mira especificamente em homens mais velhos com posses ou homens de famílias ricas. Ela se casa com eles, rouba tudo o que pode e desaparece. Como ela te encontrou? A risada de Marcelo foi amarga. Cites de relacionamento. Ela mirava em homens cujos perfis indicavam riqueza familiar ou perspectivas de herança. Ela me escolheu porque pesquisou você e o papai online e descobriu sobre o sucesso dos negócios do papai. A natureza calculista do engano de Jéssica era de tirar o fôlego. Ela não se apaixonou por Marcelo. Ela o caçou como uma presa. Marcelo, volte para casa, eu disse. Venha ficar conosco até descobrir seus próximos passos. Mãe, eu não mereço. Você merece ser amado por pessoas que se importam com você mais do que com sua conta bancária. Você merece que sua mãe cuide de você quando você está sofrendo. E você merece saber que sua família sempre estará aqui para você, não importa quais erros você tenha cometido. Quando Marcelo chegou naquela noite com 2 malas e uma expressão devastada, Jorge e eu o recebemos em casa como o filho pródigo que ele era. Porque é isso que a família faz quando os golpistas e ladrões finalmente foram expostos. Nós cuidamos dos nossos. Viver com Marcelo novamente depois de 3 anos me lembrou por que eu amava tanto ser sua mãe. Longe da influência de Jéssica, ele era atencioso, engraçado e genuinamente arrependido de como nos tratou, mas também revelou a extensão da manipulação psicológica que ele havia suportado. Ela me convenceu de que você tinha ciúmes dela, Marcelo me disse uma manhã, durante o café. Ela disse que você se ressentia de ter que dividir minha atenção e que estava tentando criar uma barreira entre nós. Servi-me de outra xícara, tentando processar com que eficiência Jéssica havia voltado meu filho contra mim. Ela tinha uma explicação para tudo, continuou Marcelo. Quando você se oferecia para ajudar com algo, ela dizia que você estava sendo controladora. Quando você dava presentes a ela, ela dizia que você estava tentando comprar o afeto dela. Quando você a incluía nas atividades da família, ela dizia que você estava sendo possessiva com as tradições familiares. Marcelo, como não vimos isso? Porque ela era boa nisso, mãe. Muito boa. Ela esperava você sair da sala para fazer seus comentários. Ela formulava as coisas como preocupações sobre a dinâmica familiar, em vez de críticas diretas. E ela sempre seguia com algo doce, como o quanto ela amava fazer parte da nossa família, apesar dos desafios. Nos dias seguintes, mais detalhes surgiram sobre a manipulação sistemática de Jéssica. Ela vinha monitorando nossas ligações, incentivando Marcelo a compartilhar detalhes de nossas conversas. Ela vinha mexendo em nossa correspondência quando visitava, fotografando extratos bancários e documentos de investimento. Ela até convenceu Marcelo a instalar um aplicativo de rastreamento em seu telefone para que ela pudesse monitorar com quem ele falava e para onde ia. Ela disse que era por segurança, explicou Marcelo, parecendo envergonhado. Ela disse que casais deveriam ser completamente transparentes um com o outro. A investigação sobre os antecedentes de Jéssica revelou um padrão ainda mais perturbador. Nos últimos 8 anos, ela havia se casado 4 vezes sob nomes diferentes. Cada casamento havia seguido o mesmo roteiro: mirar em um homem financeiramente estável, obter acesso a seus bens, roubar tudo o que fosse possível e desaparecer quando confrontada. A delegada Silveira, da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal, ligou para nos atualizar sobre a investigação. Senhora Helena, o nome verdadeiro da sua nora é Juliana Vargas. Ela vem operando sob identidades falsas na maior parte da última década. A identidade de Jessica Morrison foi completamente fabricada. Número de CPF roubado, histórico de emprego falso, perfil de crédito criado. Como isso é possível?
O roubo de identidade tornou-se incrivelmente sofisticado. Ela rouba informações pessoais de indivíduos falecidos e constrói personas falsas inteiras. A Jessica Morrison, que se casou com seu filho, nunca existiu de fato. A profundidade do engano era impressionante. A mulher que se sentou à nossa mesa de jantar, compartilhou nossos feriados e viveu em nossa família por 3 anos era uma completa ficção. Delegada Silveira, o que acontece agora? Emitimos mandados de prisão para ela em 5 estados. Ela está enfrentando acusações de roubo de identidade, fraude eletrônica, fraude matrimonial e múltiplas acusações de roubo. Quando a encontrarmos, ela irá para a prisão por um tempo muito, muito longo. Depois que desliguei, encontrei Marcelo sentado em nossa varanda, olhando para o nada. Eu continuo pensando em todas as vezes que ela disse que me amava, disse ele sem levantar os olhos. Como vou saber se algo sobre nosso relacionamento foi real? Sentei-me ao lado dele. Marcelo, golpistas são bons em imitar emoções reais. É assim que eles são bem-sucedidos, mas isso não significa que você foi estúpido por acreditar nela. Eu a defendi contra você. Mãe, eu a escolhi em vez da minha própria família. Não, você escolheu o que achava que era amor em vez do que achava que era uma crítica injusta. Há uma diferença. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando Jorge cuidar de seus pés de tomate. Finalmente, Marcelo falou novamente. Como vou confiar em alguém de novo? Como vou saber se alguém genuinamente se importa comigo ou apenas me vê como um alvo? Era uma pergunta que eu não podia responder facilmente. Jéssica havia prejudicado mais do que as finanças de Marcelo. Ela havia estilhaçado sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento. Acho, eu disse cuidadosamente, que você começa reconstruindo relacionamentos com pessoas que provaram seu amor ao longo do tempo. Pessoas que estavam aqui antes de Jéssica e estarão aqui muito depois que ela for esquecida, como eu e seu pai. Como sua tia Cláudia quando ela liga de Manaus. Como seus amigos que tentaram te avisar sobre a Jéssica, mas recuaram quando você não quis ouvir. As pessoas tentaram me avisar. Marcelo, metade da vizinhança estava falando sobre o comportamento da Jéssica no churrasco dos Oliveira no verão passado. A maneira como ela continuava fazendo perguntas invasivas sobre as finanças de todos e fazendo comentários sobre suas posses. A dona Sônia realmente me perguntou se estava tudo bem, porque o comportamento da Jéssica parecia predatório. Marcelo enterrou o rosto nas mãos. Meu Deus, eu fui um idiota. Não, você foi uma vítima. Há uma diferença, e é importante que você entenda isso. Naquela noite, Jorge sugeriu que todos nós saíssemos para jantar, a primeira refeição em família que compartilhamos sem a presença de Jéssica em 3 anos. Sinto que posso respirar de novo, disse Marcelo durante a sobremesa. Como se estivesse prendendo a respiração por 3 anos e finalmente pudesse expirar. O que você quer fazer agora? Perguntou Jorge. Sobre o trabalho, sobre onde você vai morar, sobre o seu futuro? Eu quero reconstruir. Quero descobrir quem eu sou quando não estou sendo manipulado e controlado. E quero consertar as coisas com você e a mãe. As coisas já estão consertadas, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a dele. No momento em que você voltou por nossa porta, as coisas estavam consertadas. Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que havia mais uma revelação por vir. Algo que a delegada Silveira havia mencionado de passagem durante nossa ligação. Algo sobre o padrão de comportamento de Jéssica que ainda não fazia sentido. Algo que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre por que ela havia mirado nossa família especificamente. A ligação veio em uma manhã de terça-feira, 3 semanas depois que Jéssica desapareceu. A voz da delegada Silveira estava sombria quando atendi. Senhora Helena, prendemos Juliana Vargas em Salvador. Ela estava tentando embarcar em um voo para o Uruguai com identificação falsa. Isso é uma notícia maravilhosa. Há algo mais. Algo que você precisa saber sobre por que ela mirou sua família especificamente.
Sentei-me, sentindo que o que quer que estivesse vindo seria significativo. Senhora Helena, Juliana Vargas não selecionou seu filho aleatoriamente através de namoro online. Ela pesquisou e mirou especificamente sua família com base em informações que recebeu de alguém que conhecia vocês pessoalmente. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Alguém forneceu a ela informações detalhadas sobre a situação financeira de sua família, suas rotinas, seus relacionamentos, até mesmo suas vulnerabilidades emocionais. Isso não foi um golpe aleatório, foi um trabalho interno cuidadosamente orquestrado. Quem? Ainda estamos investigando, mas com base em registros telefônicos e transações financeiras, acreditamos que Juliana estava trabalhando com um cúmplice, alguém que tinha conhecimento íntimo da dinâmica da sua família. Depois que desliguei, chamei Jorge e Marcelo para a cozinha. O rosto de Jorge ficou branco quando expliquei o que a delegada Silveira havia me dito. Alguém que conhecemos nos armou, disse ele lentamente. Mas quem? Perguntou Marcelo. Quem teria esse tipo de informação detalhada sobre nossa família? Passamos a hora seguinte fazendo uma lista de todos que sabiam sobre nossa situação financeira, nossas rotinas, nossos relacionamentos familiares. A lista era mais curta do que eu esperava. Família imediata, nosso advogado, nosso consultor financeiro, alguns amigos próximos. Foi quando a expressão de Jorge mudou. Helena, lembra quando a Jéssica estava fazendo todas aquelas perguntas sobre nosso planejamento patrimonial no Natal passado? Sim. Ela não estava apenas puxando conversa. Ela estava confirmando informações que já tinha. O que você quer dizer? Jorge ficou quieto por um longo momento, seu rosto ficando mais sombrio. Só há uma pessoa fora da nossa família imediata que conhece os detalhes do nosso testamento, nossas contas de investimento, nossas apólices de seguro. O entendimento me atingiu como um golpe físico. Dr. David Matos, nosso advogado, o homem em quem confiamos nossas informações financeiras mais sensíveis por 15 anos. Marcelo parecia confuso. Mas acabamos de nos encontrar com ele sobre a atualização do testamento. Ele estava nos ajudando a proteger nossos bens. Ou ele estava descobrindo quanto estrago Jéssica tinha feito e se suspeitávamos de algo, disse Jorge sombriamente. As peças começaram a se encaixar com uma clareza doentia. Dr. David esteve extraordinariamente interessado na dinâmica da nossa família durante nossa recente reunião. Ele fez perguntas detalhadas sobre o relacionamento de Marcelo com Jéssica, sobre nossas preocupações em relação ao casamento deles. Na época, pensei que ele estava sendo minucioso. Agora eu percebia que ele poderia estar coletando informações. Precisamos ligar para a delegada Silveira, eu disse. Uma hora depois, a delegada Silveira estava sentada em nossa sala de estar com uma especialista em crimes financeiros da Polícia Federal, tomando notas detalhadas sobre nosso relacionamento com o Dr. David Matos. Há quanto tempo o Dr. Matos é seu advogado? Perguntou a delegada Silveira. 15 anos, respondeu Jorge, desde que nos mudamos para cá. E ele tem acesso a todas as suas informações financeiras? Tudo. Contas bancárias, carteiras de investimento, apólices de seguro, participações imobiliárias, ativos de negócios. Ele redigiu nossos testamentos, cuidou do nosso planejamento tributário, gerenciou nossos documentos patrimoniais. A especialista da PF ergueu os olhos de suas anotações. Senhora Helena, estamos rastreando as atividades de Juliana Vargas há 2 anos. Ela faz parte de uma rede maior que inclui profissionais que fornecem informações internas sobre alvos em potencial. Advogados, contadores, consultores financeiros que vendem informações de clientes para golpistas. David vendeu nossas informações? Ainda estamos investigando, mas o momento é suspeito. Juliana Vargas chegou ao nosso estado e começou a mirar no seu filho exatamente 6 meses depois que você e o Dr. Matos atualizaram seu planejamento patrimonial. Foi quando ela teria descoberto sobre o tamanho do seu patrimônio e a dinâmica da sua família.
Minha cabeça estava girando. Dr. David Matos era mais do que nosso advogado. Ele era nosso amigo. Ele compareceu às festas de aniversário de Jorge. A esposa dele estava no meu clube do livro. Nós confiamos a ele nossas informações mais sensíveis por 15 anos. Como provamos isso? Perguntou Jorge. Estamos obtendo mandados para seus registros telefônicos, contas de e-mail e transações financeiras. Se ele está vendendo informações de clientes, encontraremos evidências. Naquela noite, depois que os investigadores saíram, nós três sentamos em um silêncio atordoado. 15 anos, disse Jorge finalmente. 15 anos confiando em alguém que estava nos vendendo. Quantos outros clientes ele traiu? Me perguntei em voz alta. Marcelo estava olhando para as próprias mãos. Isso tudo é minha culpa. Se eu não tivesse sido tão fácil de manipular, nada disso teria acontecido. Não, eu disse firmemente. Isso aconteceu porque pessoas em quem confiávamos traíram essa confiança. Você foi uma vítima, Marcelo, não um cúmplice. A manhã seguinte trouxe outra revelação devastadora. A delegada Silveira ligou com uma atualização sobre a investigação. Senhora Helena, encontramos evidências de que o Dr. Matos vem vendendo informações de clientes há pelo menos 5 anos. Juliana Vargas era apenas uma das várias golpistas com quem ele vinha trabalhando. Identificamos pelo menos 12 outras vítimas nesta região. 12 outras famílias. 12 outras famílias que foram alvo com base nas informações que David Matos forneceu. O roubo totaliza mais de 10 milhões de reais. Tive que me sentar. David Matos não havia apenas traído nossa família. Ele estava administrando uma organização criminosa, vendendo as informações privadas de dezenas de clientes para ladrões e golpistas. O que acontece agora? O Dr. Matos será preso ainda hoje. Precisaremos que você testemunhe sobre seu relacionamento com ele e as informações a que ele tinha acesso. Este será um caso de grande repercussão, senhora Helena. A violação do sigilo advogado-cliente nesta escala é extremamente séria. Depois que desliguei, percebi que essa revelação mudava tudo sobre os últimos 3 anos. O roubo de Jéssica dos meus presentes não tinha sido um ato impulsivo de ganância. Fazia parte de uma campanha cuidadosamente planejada para roubar tudo o que possuíamos. David Matos havia fornecido a ela um roteiro detalhado de nossa família, nossas finanças e nossas vulnerabilidades. Mas havia mais uma peça do quebra-cabeça que ainda não se encaixava. Algo sobre o momento, sobre a rapidez com que Jéssica ganhou a confiança de Marcelo, sobre a eficiência com que ela o isolou de sua família. Algo que sugeria que essa conspiração era ainda mais profunda do que imaginávamos. A revelação final veio durante a prisão de David Matos. A delegada Silveira me ligou naquela noite com informações que fizeram todo o resto parecer pálido em comparação. Senhora Helena, encontramos algo no escritório de Matos que muda tudo o que pensávamos saber sobre este caso. O que vocês encontraram? Um arquivo rotulado Família Helena em Jorge. Estratégia de longo prazo. Ele contém planos detalhados abrangendo 5 anos, desde quando Juliana Vargas conheceria seu filho até quando ela herdaria todo o seu patrimônio. Agarrei o telefone com mais força. O que você quer dizer com herdaria nosso patrimônio? Senhora Helena, isso não era apenas uma operação de roubo. Era um plano de assassinato. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia processar o que a delegada Silveira estava me dizendo. Como? O plano era que Juliana se casasse com Marcelo, obtivesse acesso à sua família e então providenciasse para que você e seu marido morressem no que pareceria ser um acidente. Com Marcelo como seu herdeiro e Juliana como sua esposa, ela herdaria tudo. Como? Como eles estavam planejando nos matar? O arquivo contém notas de vigilância detalhadas sobre suas rotinas, suas condições médicas, seus planos de viagem. Eles estavam planejando sabotar seu carro durante sua viagem anual para visitar sua irmã em Manaus no próximo mês. Comecei a chorar então.
Não de tristeza, mas de uma combinação de terror e raiva que era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Senhora Helena, você está aí? Sim, consegui sussurrar. Tem mais. Matos não estava apenas vendendo informações para golpistas aleatórios. Ele estava mirando especificamente em clientes idosos, com patrimônios substanciais e filhos adultos que poderiam ser manipulados. Ele vem orquestrando esquemas de fraude de herança há anos. Quantas pessoas eles mataram? Estamos investigando pelo menos 6 mortes suspeitas de clientes de Matos nos últimos 3 anos. Todos indivíduos idosos que morreram em acidentes aparentes logo após seus filhos se casarem com pessoas que acabaram tendo identidades falsas. A magnitude da conspiração estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. David Matos estava administrando um esquema de assassinato por encomenda disfarçado de fraude de herança, usando golpistas como Jéssica para se infiltrar em famílias e eliminar obstáculos à herança. Delegada Silveira, quão perto eles chegaram de ter sucesso conosco? Perto demais, senhora Helena. Se você não tivesse descoberto o roubo de seus presentes quando descobriu, se não tivesse começado a investigar os antecedentes de Jéssica, você e seu marido provavelmente estariam mortos no próximo mês. Depois que desliguei, chamei Jorge e Marcelo para a sala de estar e contei tudo a eles. Jorge ficou completamente branco e teve que se sentar. Marcelo começou a vomitar. Eles iam matar vocês, disse Marcelo entre lágrimas. Eles iam assassinar meus pais e me fazer herdar seu dinheiro para que a Jéssica pudesse roubá-lo. Mas eles não conseguiram, eu disse firmemente. Porque às vezes, Marcelo, o instinto materno de proteger suas coisas bonitas leva a proteger coisas muito mais importantes. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Minha reação egoísta ao ter meus presentes roubados tinha salvado nossas vidas. Nas semanas seguintes, a investigação se expandiu para um caso nacional. A rede de David Matos vinha operando em 12 estados, usando esquemas semelhantes para fraudar e assassinar clientes idosos ricos. A Polícia Federal estimou que mais de 20 pessoas haviam sido mortas como parte da operação de fraude de herança de Matos. Juliana Vargas, também conhecida como Jéssica, se declarou culpada de conspiração para homicídio, roubo de identidade e fraude em troca de uma sentença de prisão longa. David Matos foi condenado à prisão perpétua por orquestrar múltiplos assassinatos e administrar uma organização criminosa que se estendeu por mais de uma década. Marcelo lentamente começou a se curar do dano psicológico de sua manipulação, com a ajuda de um terapeuta especializado em recuperação de relacionamentos abusivos. E eu aprendi algo importante sobre a diferença entre egoísmo e autopreservação. Às vezes, recusar-se a ser explorada não é sobre proteger suas posses, é sobre proteger sua vida. 6 meses depois, enquanto eu estava organizando minha caixa de joias, encontrei a bolsa Hermès que deu início a tudo. A bolsa que levou à descoberta do roubo de Jéssica, que levou à investigação de seus antecedentes, que levou à exposição de uma conspiração de assassinato que teria matado Jorge e a mim. Peguei a bolsa e passei meus dedos sobre seu couro macio, pensando em como algo tão bonito havia sido a chave para revelar algo tão feio. Jorge me encontrou lá, segurando a bolsa e sorrindo. Pensando em se livrar dela? Ele perguntou. Não, eu disse, colocando-a cuidadosamente de volta em seu lugar. Estou pensando em como, às vezes, as coisas que parecem menos importantes acabam sendo as mais valiosas de todas. Como assim? Aquela bolsa salvou nossas vidas, Jorge. Meu apego egoísta a um bem material levou à descoberta de um plano para nos assassinar. Talvez ser protetora das coisas que amamos, sejam elas pessoas ou posses, não seja uma coisa tão ruim, afinal. Jorge beijou o topo da minha cabeça. Você sabe o que isso significa, não é? O quê? Significa que vou comprar uma bolsa ainda mais cara para você no Natal, para fins de proteção, é claro.
Eu ri. Ri de verdade, pela primeira vez em meses, porque às vezes a sobrevivência vem embrulhada em couro cor de vinho e amarrada com um laço, e às vezes a melhor maneira de salvar sua família é se recusar a deixar que alguém roube sua alegria, mesmo quando te chamam de egoísta por manter o que é seu.